Rosa do deserto. As rosas do deserto são plantas belíssimas que vêm encantando pessoas interessadas em jardinagem em diversos lugares do mundo. Por ser uma planta com uma aparência única e costuma ser pouco encontrada na natureza, ela desperta a atenção de quem a conhece. Originária da África, essa planta se parece com uma árvore em miniatura, com raízes aparentes, como se fosse uma árvore frondosa de verdade. Suas flores possuem um tom rosado que pode ou não ser acompanhado de branco. Em alguns casos, as flores saem predominantemente brancas com uma borda rosada. Essa é uma planta que dá flores o ano inteiro, mas é na primavera que elas ficam mais exuberantes e perfumadas, sendo a espécie perfeita para enfeitar o seu jardim em qualquer época do ano. Suas raízes são aparentes, sendo mais externas do que internas e partem de um tronco central chamado de bulbo. O bulbo é o responsável pelo armazenamento de água nessa planta, o que faz com que ela consiga aguentar muito tempo de estiagem. As rosas do deserto são plantas que precisam de muita luz do sol direta para se desenvolverem plenamente. Você pode até mantê-la em uma situação de meia sombra, mas ela pode não dar uma floração tão exuberante. Prepare-se para oferecer pelo menos 6 horas de sol por dia para sua planta ou ela pode ter um desenvolvimento insuficiente e ficar torta para um lado só, enquanto procura por mais luz. Essa planta não gosta de frio, portanto evite deixá-la em ambientes muito úmidos ou que tenham ar-condicionado, caso ela fique dentro de casa. Para a rosa do deserto, quanto mais sol e calor, melhor. Em baixas temperaturas ela fica dormente, com metabolismo lento e caso já tenha florido, as flores caem e as folhas ficam amareladas. As podas são muito importantes para que a sua planta floresça com mais facilidade e também para dar forma a ela. Você pode usar recursos que os produtores de bonsais utilizam, como envolver os galhos com arames e ancorá-los com barbante, para dar o formato desejado na planta. Como essa planta precisa de um vaso com drenagem alta, com o tempo certo os nutrientes acabam se perdendo. Por isso é preciso fornecer adubação e garantir assim que ela se desenvolva bem e forneça mais flores ao longo do ano. Os fertilizantes não devem ser aplicados diretamente nas raízes ou quando o substrato estiver totalmente seco, pois ele pode queimar as raízes e fazer com que as folhas caiam. Uma dica é usar o Forte Cactus para ter bons resultados com a sua rosa do deserto. As rosas do deserto precisam de água. Você só não pode exagerar para não apodrecer suas raízes e matar a planta. Uma das formas de saber se a planta precisa de água é apertar o bulbo de leve. Se ele estiver murcho, significa que a planta está desidratada. Outra maneira de saber se a planta deve ser regada é verificar se o solo está úmido. Só molhe a planta se o solo estiver bem seco. Se você descuidou das regas e a sua planta apodreceu, tenha calma, pode ser que ainda haja salvação. Retire a planta da terra, limpe todas as raízes e com uma colher elimine todas as partes apodrecidas. Pendure a planta no local com sombra até que cicatrizem todos os cortes. Isso vai levar de 5 a 6 dias. Depois replante o bulbo num vaso com um substrato novo e deixe-a mais uns 3 a 4 dias na sombra. Aos poucos, vá colocando sua planta no sol e acompanhe o desenvolvimento dela. Não se preocupe se as folhas caírem durante esse processo, é normal. Logo que você compra a rosa do deserto, de um viveiro ou de um mercado, é normal as folhas ficarem amareladas e as flores caírem. Isso acontece porque a planta mudou de ambiente drasticamente, mas não se preocupe. Não é necessário mudá-la de vaso ou receber adubo nesse período de adaptação, espere até que a planta demonstre crescimento. Apesar de ser uma planta exótica e linda, a rosa do deserto é extremamente tóxica. Há séculos a sua seiva é usada como veneno em lanças e flechas pelos nativos do continente africano. Eles fervem a planta por 12 horas até retirar todo o extrato e a viscosidade resultando desse processo é um veneno altamente concentrado. Todo cuidado é pouco, portanto sempre use luvas ao manusear a sua planta, especialmente ao fazer a poda e saiba que o veneno dessa planta pode levar crianças ou animais à morte. Se você tem animais de estimação que costumam ser curiosos com plantas, não é recomendável ter uma rosa do deserto em casa.
Uma curiosidade acerca dessa planta é que no seu ambiente natural, ou seja, quando em crescimento livre no solo e clima adequado, ela pode atingir até 4 metros de altura e 1,5 metro de diâmetro. Além disso, essa planta pode alcançar preços altos no mercado. Uma espécie com modelagem aprimorada pode chegar a custar R$ 1.000 e o número de colecionadores e associações só aumenta. A rosa do deserto é uma planta diferente de tudo que você já viu. Se você se sente seguro para adquirir uma, e começar os cuidados com a sua, comece agora mesmo a cultivar. Ela vai lhe dar flores lindas na época da floração e vai render comentários de quem visitar a sua casa e conhecer essa espécie tão exótica.